vibrações, elevando o nosso pensamento até o mais alto, nos conectando com essa equipe espiritual que nos auxilia neste trabalho, com as equipes do lar de cada um de vocês, para que todos possamos juntos, nesta hora, reunir a melhor das nossas energias, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecendo por essa oportunidade de mais um estudo, possamos ampliar o nosso entendimento sobre a doutrina que o Mestre nos trouxe, que nos esclarece e nos consola. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que os bons espíritos possam nos auxiliar em mais esta empreitada. E com a graça de Deus, nós vamos iniciar mais este estudo. Como eu tinha dito, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre o escândalo. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, do item 11 até o item 17. Essa citação é tirada do Evangelho de Mateus, do capítulo 18, versículo de 1 a 6, e do capítulo 5, versículo 29 e 30. Ele começa dizendo assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha. A gente pensa em escândalo, tudo que acontece, que a gente acaba por não realizar de uma maneira correta alguma atitude, e as pessoas venham a perceber isso e acabam por nos... Mas enfim, eu estava falando dessa questão que o escândalo às vezes nos parece que é aquilo que se faz escondido para que as pessoas não vejam. Hoje em dia, com a rede social, fica mais difícil você falar que as pessoas não vão ver ou não vão saber. Mesmo porque, via de regra, existe aqueles que faz da própria mídia social o relato da sua vida. Isso é uma atitude que é complicada, porque muitas vezes as nossas opiniões não são as melhores. E via de regra a gente acaba gerando um escândalo mesmo que a intenção seja boa. Haja vista que nós estamos passando por essa questão do coronavírus, e é muito interessante que todos os canais que você pega de mídia, Estadão, Globo, enfim, até médicos que falam, eles pedem que a gente procure as mídias sérias para daí passar informações. E nós recebemos de todos os lados um monte de informação, e essa semana eu sugeri para o pessoal que estuda com a gente no ESD, hoje mediúnico, que visse uma palestra do Tato Savi, que ele falava dessas questões do corona, e ele abordava a questão assim: nós somos espíritas, você está com medo de deixar um corpo? E a gente disseminar o pânico não vai ajudar nada. Nós vamos criar o que justamente nós não precisamos, que é o escândalo. Então, nós temos que raciocinar melhor sobre o que nós falamos e como falamos. Porque, via de regra, nós temos a doutrina espírita que nos sustenta, que está atrás de nós, nos dando toda uma base para que a gente possa reagir da melhor maneira possível a todas as dificuldades da vida. O Espiritismo já matou a morte. Por que a gente faz escândalo? Né? A doença existe, ela é séria, mas não vamos disseminar o medo. Hoje eu vi uma entrevista que uma médica falava: explique para a criança de uma maneira lúdica que ela vai entender. Você não precisa falar que ela vai morrer.
que ela pode morrer, que ela vai ter que ficar internada, que ela vai ser entubada. E a criança, ela aprende, né, com as brincadeiras. E eu acho muito complicado esses escândalos que a gente causa, e não só esse da moda agora, que é o corona, mas teve as eleições passadas, esse ano terá novas eleições, e as pessoas começaram a discutir política de uma maneira tão ferrenha que você via lados de pessoas que falavam, poxa, mas eu gosto de você, e se você não é do mesmo partido que eu, e daí? A gente tem que viver feliz. Ainda bem que somos diferentes, porque as nossas diferenças é que constrói um lugar melhor. E não adianta ficar criando discussões e disseminando coisas ruins. Nós precisamos ter uma postura melhor, né? Por quê? Porque para ter o coração puro, nós precisamos fazer o bem. E como a gente faz o bem? Seguindo a nossa consciência. Por que seguir a nossa consciência? Porque a lei divina, as leis divinas, naturais e imutáveis, são gravadas na nossa consciência. Então, não adianta eu querer fazer algo que vai contra ao que a lei natural diz. Existe uma mensagem muito bonita de Bezerra, que recentemente, do Divaldo, no congresso que teve no Paraná, se eu não estou enganada, e ele falou, realmente, daqui a um tempo vocês vão entender porque tudo isso está acontecendo, mas hoje ele é necessário. E quando você pega um estudo do Evangelho que fala sobre isso, tem um outro livro que a gente usa sempre para estudar, que é o Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, da psicografia da Alda Maria. Bezerra fala assim, os escândalos do mundo chocam a humanidade, mas muitos são os homens que com eles se comprazem. Então, assim, a gente precisa selecionar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando e aquilo que nós estamos representando. Eu tenho a doutrina espírita dentro de mim, que me faz seguir o caminho do bem, que é o caminho do que é natural e que vem das leis de Deus, ou eu sou aquele que dissemina a dúvida, o mal, a discórdia ou qualquer outra coisa, né? Nós precisamos ter uma seriedade no que a gente faz, para que possamos manter o nosso ideal de amar e servir, porque a reencarnação é para que a gente aprenda, no final de tudo, amar e servir. Eu estava acompanhando um estudo da série psicológica da Joana de Ângeles e uma das palestras foi dito assim, se você fizer tudo errado na sua vida, mas você amou de verdade, você tem uma salvação. Porque Deus é bom, né? Ele vai levar isso em consideração. Então, tudo que fizermos, fazer com amor, fazer com respeito, né? Ao próximo, ao outro. E o mundo ideal é que as pessoas passem a pensar mais no coletivo e não em si mesmo. E quando a gente fala do escândalo, ele está muitas vezes ligado a um mal moral. E esse mal moral, ele só muda com muito aprendizado e muito evangelho. O nosso guia e modelo é o Mestre Jesus. Ele que nos dá a linha que devemos seguir. Então, se o que eu estou fazendo ou falando, ele é contra o que Jesus faria, então pare e raciocina. Eu costumo dizer assim, se o que você está fazendo você não pode contar para ninguém, então calma que isso está errado. Porque se você está fazendo uma coisa certa, você pode chegar e contar para todo mundo, então ok, vamos, continua. Agora, se o que você faz só você pode saber, raciocina se esse é o caminho verdadeiro para que você siga. O Evangelho, do começo ao fim, nos dá vários caminhos para que a gente possa seguir esse amor que Jesus exemplificou.
né? Foi o ser mais perfeito que teve na Terra. Muitos outros vieram, muitos outros auxiliaram para preparar o caminho da chegada dele, mas ele não teve um que se igualasse a ele. Então ele é o nosso exemplo. E às vezes quando você fala em Deus, ele é muito abstrato, porque Deus não tem corpo, então é uma coisa meio abstrata. Mas nós temos um modelo para seguir que é Jesus. E quando fala assim, cortai a sua mão fora, que ele foi radical, né? Nossa, mas Jesus fala assim. E tem uma brincadeira que fala assim, então a gente vai chegar todo mundo no plano espiritual meio, né, deficiente físico, né? Sem uma perna, sem um braço, sem um olho, sem uma boca, né? Sem língua, né? Então, mas não é isso. É que a gente tem que pensar numa responsabilidade que nós temos com relação a tudo que fazemos. Você está usando os seus olhos para ver o quê? É maldade? Poxa, então vamos mudar isso para que você não chegue do outro lado com a sua visão deficiente. Nós sabemos que a morte do corpo é a que existe, a do espírito não. Mas tudo que eu estou fazendo, eu estou deixando o meu espírito mais harmonioso, meu perispírito mais harmonioso, porque ele é o nosso HD, ele grava tudo que a gente faz. E ele está de uma maneira harmoniosa, ou se eu desencarnar hoje, ele vai chegar lá com os pontinhos pretos, né, ou meio, né, estranhozinho, assim. São as nossas atitudes que vão demonstrar o que nós realmente somos. Aquela frase de que palavras comovem, mas o exemplo arrasta, é extremamente verdadeira. E quando existe essa seriedade no que Jesus fala, né, cortai a vossa mão, cortai a vossa perna, é porque a gente precisa, de alguma maneira, sentir na carne que o que a gente faz não é certo, porque senão a gente vai continuar fazendo, e quando desencarnar ninguém vira santo, eu vou continuar fazendo no plano espiritual. Então assim, eu bebo em excesso, eu vou continuar bebendo em excesso no plano espiritual, só que aí eu vou obsediar alguém para beber, para que eu me alimente. E esse não é o caminho. O caminho é que eu procure uma evolução. Nós não estamos aqui para julgar o que é certo ou errado. Mas, volto a dizer, se o que você faz, você não pode contar para ninguém, então o que você está fazendo não é natural, não está seguindo as leis de Deus. E pode gerar um escândalo. Seja esse o escândalo que a rede social toda vai ver, ou seja um escândalo moral que o seu espírito vai sentir. Então a gente precisa ter essas reflexões do que nós estamos plantando, porque vamos colher, né? E você chegar de uma maneira faltando alguma parte do seu corpo, ou com alguma parte do seu corpo perispiritual não tão legal como estava aqui, eu acho que isso para o espírito é complicado. A gente tem um livro chamado Voltei, que é um livro muito fininho, é cheio de ensinamentos, do irmão Jacó, que ele quando chega lá, ele fez muito pela doutrina, mas quando ele chega lá, ele vê que ele não tinha aquela luz toda que ele sonhava. Porque ele fez, mas fez para o externo, ele não fez para o interno. Então, o escândalo é bem isso, você fazer as coisas visando o que o outro vai pensar e não necessariamente se isso é certo ou não. Então nós aí criamos um escândalo. E não é bem... ninguém quer viver carregando malas desnecessárias. E a gente sempre fala, tá na dúvida? Então pensa, Jesus faria isso? Ah, não, então vamos dar um jeito, né? Ai, vai ter que perdoar. Ah, mas aquela pessoa não me ajuda, aquela coisa toda. Então, calma aí. Então, desculpa, perdoa, desculpa. Amanhã você tenta perdoar. E vamos seguindo, plantando coisas boas para que a gente evite esse escândalo moral que a gente acaba fazendo muitas vezes por um costume que trazemos de outras vidas e a gente fala, puxa, já fiz.
Aí veio alguém falar de fulano, eu falei, ih, já falei. Aí eu engato a quinta e falo também, já falei. Conserta na hora. Repara o mal na hora. Porque a gente não pode disseminar esse escândalo, porque para nós é complicado lidar com isso na nossa verdadeira vida. Eu peguei um comentário do Geraldo Campetti, Geraldo Campetti, que ele fez no grupo Fraternidade Espírita Irmão Estevão, em 11 de março de 2016. Nesta época ele até falou dos escândalos políticos que estavam acontecendo e que vão acontecer. Nosso planetinha é de provas e expiações, nós não estamos a passeio, estamos numa mudança, numa transformação planetária. Essa transformação, como já falamos diversas vezes, ela vai acontecer na maternidade, então assim, vai haver nascimento e desencarnes para que daí vá renovando essa população. Hoje nós temos crianças que parece que já nascem com uma consciência ecológica que eu, sinceridade, fui adquirir há 15 anos atrás. Eu era novinha, mas adquiri. E ele fala uma coisa bem interessante nessa palestra. Ele fala o seguinte: o mal é algo temporário, que só existe quando nós o alimentamos. Ele não tem força própria, ele deixa de existir quando nós não mais pensamos nele, quando nós não recriamos com a nossa vontade e o nosso livre arbítrio. Então eu falo assim, você quer ter mais opções de escolha? Evolua, porque enquanto a gente não usar muito bem o nosso livre arbítrio, nós vamos ser cerceados, nós vamos ficar meio amarrados, sem poder executar muitas coisas, porque nós já escolhemos tanto que chegamos ao ponto de que acabou, né? E se causamos muitos escândalos, vai chegar um momento que aquilo que nós usamos para o escândalo vai complicar. Tá travando, mas eu tô gravando, depois a gente passa no YouTube, tá, gente? A gravação final. E Bezerra de Menezes ainda fala o seguinte: conhecendo profundamente a condição humana, Jesus Cristo alerta o espírito quanto às responsabilidades de sua conduta, pelas quais responderá conforme determinam as diretrizes da justiça divina. Olha que interessante. Além de causar o escândalo, nós vamos, se ultrapassamos o nosso limite do livre-arbítrio, nós vamos responder pelo mal que causamos diante das leis divinas, da justiça divina. Então, estamos bem, né? O objetivo do escândalo exige do homem um exame criterioso de sua condição espiritual, a fim de se perceber perante a vida maior, e representa oportunidade inadiável de reformar as estruturas íntimas que foram erguidas por seus sentimentos inferiores. Então, assim, que ele vai existir o escândalo, ok, mas vamos minimizar os efeitos dele o quanto nós conseguirmos, né? Deixando que a gente não leve tudo para o lado daquele ser que nós fomos há 300 anos atrás, que não tinha os conhecimentos que hoje tem e que não abraçou uma doutrina como nós estamos abraçando, né? E Bezerra continua falando mais à frente assim: muitas vezes, só após a exposição de uma situação de escândalo, em que são revelados seus vícios e imperfeições, é que o homem, curvado sobre o peso de suas iniquidades, iniciará seu processo de alimento aos mandamentos da lei. Então, assim, nós temos o Decálogo, nós temos o Evangelho,
nós temos muitas palestras, nós temos muitos acessos que podem nos auxiliar a corrigir essa nossa má tendência de gerar algum escândalo, lembrando que não só essas questões de fazer algo errado, mas principalmente de disseminar algo errado e ter uma postura que ofenda outros que convivem com a gente. Nós, como espíritas, nós devemos ser os semeadores da paz. Se não tivermos esse ideal de disseminar a paz, de pouco vai adiantar a gente estudar a doutrina, né? E o nosso coração é que alimenta esse bem ou esse mal. Lembrando que o Geraldo colocou muito bem que o bem ele é temporário, o mal ele é temporário. O que é eterno é o bem. Você vai ser bom, você vai praticar o bem. Se não for hoje, vai ser amanhã. E esse hoje é nessa encarnação e o amanhã pode ser em outra. Então, vamos começar hoje da melhor maneira que a gente pode. Abrir a porta para alguém, dar o seu lugar para alguém sentar, ou fazer, como está na moda hoje, o isolamento social. Ah, poxa vida, mas eu tenho coisa para fazer. Faça o mínimo, procure um horário que tenha pouca gente na rua, para que a gente não dissemine, porque hoje o escândalo que está ocorrendo no mundo é um vírus. E não há o que fazer, não acharam a cura dele. E cabe a nós decidirmos se nós seremos os profetas do Apocalipse ou os profetas do Evangelho. Aí é uma decisão pessoal, íntima e de cada um. Então a gente precisa começar a pôr mais em prática os ensinamentos do Mestre e tê-los gravados no nosso coração para que possamos evitar qualquer mal que um escândalo que a gente possa promover. É necessário que haja o escândalo? Mas que não seja por nós. Hoje teve uma palestra num dos congressos do Carnaval, que foi o Simão Pedro, que ele falou um congresso, mentira, não foi no Carnaval não, foi em janeiro, em Minas Gerais. O Simão Pedro falou assim: ora, se a maioria das pessoas na Terra não são ruins, por que a Terra, a gente vê tanto, usando o termo hoje, né, escândalo na Terra? E ele respondeu da seguinte maneira: porque aqueles que são bons não fazem o bem, todo o bem que podem. E aqueles que não são nem mal, nem ruins e nem bons, esses não fazem nada. E esses são a maioria. E Jesus falou: fale do seu dizer sim, sim, não, não, não sejam mornos. Então a gente precisa, se você entende o que é o bem, que como eu já coloquei no início, é o cumprimento das leis divinas, então que possamos nós ser os profetas, se assim por dizer, mas os divulgadores desse bem, da felicidade e da esperança. Porque vai haver escândalo, nós estamos num planeta que está em transformação, então ele ainda vai haver escândalo, e na regeneração também, mas isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Então, que a gente não espere a dor acontecer para que daí você fale: nossa, eu tenho que melhorar. Não, vamos melhorar agora, vamos fazer o melhor agora, certo? Nessa mensagem de Bezerra, ele fala assim, no final: como a humanidade terrestre está longe da vivência integral do código divino, o ideal é que sigam todos a recomendação exemplar de Jesus, a mais pura expressão da caridade. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Existem várias passagens de Jesus que ele nos deu, graças a Deus, vários exemplos. E realmente, se a gente não tem pecado nenhum, né, se a gente não tem nenhum mal moral, ele que com certeza não tinha,
não julgou. Então, quem sou eu para querer julgar alguma coisa? Volto a dizer, nós escolhemos todos os dias se seremos, levaremos a fé, a esperança, o amor, ou se vamos levar conosco para a nossa vida lá fora tudo aquilo que é de errado e que pode gerar algum escândalo, né? Como eu disse, o capítulo do Evangelho, o capítulo 8, o item de 11 a 17, depois se vocês quiserem acompanhar, dar uma lida, ver se refletir, né, em tudo que foi dito. É bem interessante que a gente possa refletir sobre essas questões, porque o Evangelho traz de uma maneira bem atual, e Jesus falou tudo isso há mais de 2000 anos, mas traz de uma maneira muito atual assuntos que hoje a gente aplica no nosso dia a dia. E eu acho muito interessante como Kardec também, que já está está indo para, se já não fez, né, 160 anos essas publicações, também traz assuntos atuais que acaba nos fazendo refletir de como é o nosso dia a dia. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. É uma maneira nova que nós estamos achando para divulgar a doutrina espírita. Espero que tenha dado certo, porque até que as coisas se normalizem, nós vamos tentar usar esses canais para passar essa mensagem do Evangelho, seguindo a agenda que tinha sido feita no decorrer do ano das palestras. Talvez os próximos, não sei se será uma live ou como será, mas nós vamos voltar a fazer as publicações dos comentários do Evangelho. Quem estiver com a sua água, vamos encerrando. Vamos pedir aos bons espíritos a fluidificação da nossa água, que possa colocar nela todos os lenitivos para nossas dores físicas e morais, que cada equipe espiritual possa envolver a todos neste momento, num passe coletivo e à distância, contando sempre com essa equipe espiritual que nos auxilia a todo instante. Não estamos sós, estamos todos no planeta Terra, em evolução, em aprendizado. Que possamos fazer as melhores escolhas todos os dias, sempre nos conectando com a doutrina do Mestre Jesus, com seus ensinamentos e seus exemplos. Que possamos exemplificar este amor, este acolhimento que o Mestre sempre teve e tem com todos nós. Vamos assim reunir essas energias que foram geradas nesse estudo para envolver o nosso planeta em energias salutares, de amor, de bênçãos, de saúde, levando o lenitivo para todos os cantos deste planeta. Que os espíritos possam, neste momento, envolver a todos. E assim, nós agradecemos por essa oportunidade. Pedimos a permissão do plano espiritual para encerrar este Evangelho e que possamos nos manter unidos no ideal maior de amar e servir. E que o Mestre Jesus possa envolver cada um de vocês num abraço fraterno que vai acalentando, acolhendo e envolvendo a todos em forças salutares para seguir sempre no caminho da luz. Mais uma vez, agradecemos por essa oportunidade e encerramos mais este trabalho. Com a graça de Deus, que assim seja.